Ele me contou que foi conversar com o noivo, né? A noiva, no caso, era herdeira de uma família, e ele foi conversar com o noivo para fazer um contrato pré-nupcial. Perfeito. E o casamento se desfez, porque o noivo não aceitou, achou um absurdo e tal, não sei o quê, e não teve casamento. É comum acontecer isso, de, enfim, você ter casais ali muito apaixonados e na hora que a família fala, bem, então vamos regularizar aqui com um contrato de namoro, não sei o quê, a magia se desfaz? Mara, esse é o momento mais comum. E você quer ver piorar? É o pai falar assim, olha, eu não quero ter essa conversa, vamos fazer o seguinte, vamos chamar todo mundo aqui no escritório, aí piora. Aí piora, por quê? Porque ninguém espera. Ninguém sabe o que vai ser conversado. E aí você colocar pessoas para sentar numa mesa de escritório de advocacia para falar, olha, nós estamos chamando todo mundo aqui em razão desse apontamento que seria necessário. Então, hoje, como que é a nossa abordagem? A gente faz abordagens individuais. Primeiro filho, entendimento das consequências, entendimento da ausência de cuidado, ausência de rigor com relação à criação de um contrato, estruturação de uma segurança jurídica. A partir disso, a gente fala geralmente com a noiva, e aí eu estou falando aqui noiva ou noiva, né? Falo depois com a noiva, fazemos essa acomodação dos interesses, conversamos com os pais. Olha, a gente consegue chegar pela conversa até aqui. Daqui para cá, não vamos conseguir. E aí começa um trabalho de família. Aí é almoço de família de domingo, conversa com todo mundo, chama para sair, explicam os motivos e a magia acaba. A magia acaba. Porque o que acontece na prática? Você já viu casamentos acabarem, quer dizer, não se concretizarem por conta disso? Olha, não se concretizar não. Não se concretizar não. Mas eu já vi não ir para frente. Então se é assim... Não casamentos propriamente ditos, mas se for namoro assim, eu não quero. Não quis assinar nem o contrato de um namoro? Não quero. Contrato de namoro pra mim não faz sentido porque eu não tô com você por dinheiro. Mas eu também não quero fazer isso assinado porque eu acho que isso fere a minha moral, fere a minha índole, me coloca numa posição... E coloca? Olha, e fere? Mara, é uma situação complicada porque o que acontece hoje? A gente que lida com isso, a gente vê os casos mais abomináveis do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da família. Por exemplo, pessoas que fazem isso propositalmente, que já estão no 3º ou 4º casamento fazendo a mesma coisa. Tem profissionais? Profissionais. Do casamento? E aí é uma coisa importante, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. Então, existem pessoas, e aí abro alas aqui para fazer um comentário público, que transitam pela alta sociedade, fazem questão de estar no meio desse público e elas saem de um relacionamento, ou eles saem de um relacionamento e vão para outro. E fazem uma construção de patrimônio a partir disso. É uma situação que, é o que eu falo, eu não critico, porque eu acho que as pessoas têm a liberdade de gostar e se interessar por quem quiserem, manterem relacionamento, mas quando a gente pega o caso friamente, olhando documentação e entendendo uma discussão judicial, a gente vê alguns traços que não são traços comuns. Por exemplo? Exemplo, quando a gente vou fazer até um paralelo aqui bem interessante. O crime, ele tem determinadas tipologias e características que a gente identifica num criminoso. E quando a gente olha esse tipo de relacionamento, a gente vê determinadas características que são sempre comuns. São pessoas que frequentam o mesmo ciclo de relacionamento, que fazem questão de ter uma vida de ostentação, que fazem questão de manter um alto nível de sofisticação para eventos, para bares, restaurantes, viagens. E eu não vou baixar o meu nível, custe o que custar. Então, se eu tiver que entrar num relacionamento para manter por 6 meses, 1 ano, essa vida, e não funcionou, eu vou entrar em outro, e eu vou tentar, daqui eu vou ganhar um carro, daqui eu pego um apartamento. E aí, como é que você faz? O que você... É complicado, né? Isso. Complicado. Como é que você fala isso pro seu cliente?
Porque o seu cliente pode ser ou o pai ou a mãe. Ou até mesmo a parte que está fazendo o relacionamento. Ou a parte interessada, como Exatamente. foi o primeiro caso que você contou do rapaz. Acontecem situações das mais inusitadas possíveis. Hoje a gente faz alguns trabalhos que a gente chama de due diligence. Ou seja... Meu Deus, fazer um due diligence... Arruma um namorado, aí tem que fazer um due diligence. Mara, não é conversa, não é conversa. É realidade comum. Realidade comum, olha, eu conheço, tenho algumas pessoas em comum, mas gostaria de entender se isso me traz algum tipo de problema. Pela exposição que eu tenho, pela posição que eu ocupo, pelo patrimônio que existe. Então, é extremamente comum. Então, a gente já faz a due diligence e fala, olha, tá aqui o report. Dá uma analisada, então os apontamentos foram feitos, a análise de risco é essa, mas se o seu coração manda mais, não tem problema, segue o jogo. Só faz esses contratinhos aqui pra se blindar, né? Só vamos seguir essa cartilha aqui de orientação e segue o jogo. Então, assim, a gente tem casos aí extremamente ajustados e situações que nós imaginamos no escritório que poderia vir a ser problema, que eventualmente a gente imaginou que até pelo perfil do próprio cliente não iria ir para frente, porque a gente já conhece há algum tempo, e funcionou. As pessoas entenderam. É o que eu falo. Hoje em dia as pessoas estão um pouco mais abertas para isso porque as relações estão muito contratualizadas. Como eu tô te dizendo, hoje a gente trabalha muito com contratualização do afeto. Então, eu tenho um afeto por você, nós vamos contratualizar. Eu vou estabelecer com você até onde eu vou, claramente. Para que depois você não fale, opa, mas espera aí, Kevin, você não me... Não, peraí, tá aqui, ó. E a falta de cuidado nessa hora de fazer esse head, você já pegou casos que, enfim... Me dá exemplo de coisas que aconteceram que foram assim, teve que pagar pensão ou dividir o patrimônio, eu não sei, estou chutando aqui algumas coisas. Assim, que tipo de riscos que pessoas que não fizeram essa estrutura de hedge, enfim, caíram nesses problemas? Tem uma infinidade de casos, eu vou trazer um aqui que é um caso recente, que inclusive nós estamos trabalhando nele. É um caso de um cliente faleceu num acidente automobilístico e ele era o detentor do patrimônio e tinha responsabilidade para cuidar de toda a família. Então, tinha irmãos, pais, uma série de pessoas que dependiam financeiramente dos rendimentos dele e também da estrutura que ele dava. Ele estava numa união estável, sem reconhecimento de união estável, então era só um relacionamento mesmo conjugal, que eles estavam juntos. Mas moravam juntos? Moravam juntos há mais de 1 ano e meio. Uma situação extremamente normal. Eram casados para todos os fins. Quem olhasse na rua, eram casados. Tinha um casamento agendado para o dia 26 de outubro desse ano. Ele faleceu fazem 2 meses, num acidente automobilístico. E a família nos procurou para falar, olha, ela está na posse de todos os bens, de todos os veículos, e a gente dependia financeiramente, a gente não tem dinheiro, né? O pai e a mãe dependiam financeiramente para tudo, para pagar plano de saúde, para pagar aluguel. E agora, o que a gente faz?